restaurante hoje, diretamente aqui do showroom da Franco Bachot, aqui na Avenida Bandeirantes, em São Paulo. Vocês estão vendo aqui ao fundo uma loja que é o showroom de uma indústria especializada em móveis para a área de food service, hotelaria. Contatos vocês estão vendo aqui na base da imagem. Nós temos hoje o prazer de ter a presença aqui do diretor do FCSI, que é o Marco Amati. Marco é uma organização que vocês vão entender do que se trata exatamente daqui a pouco. Também é o diretor da MAPA Assessoria de Negócios. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, muito obrigado. O que é o FCSI? Bom, Sérgio, o FCSI é uma sociedade que foi fundada nos Estados Unidos há em torno de 70 anos atrás, voltada para alinhar todos os profissionais da área de consultoria em food service. FCSI é Food Service Consultant Society International. Hoje nós estamos em 50 países, com mais de 1.500 associados. Ele congrega todos os profissionais que são dessa área de consultoria e assessoria em food service. Então o FCSI, normalmente ele congrega, eu vou aqui falar um pouco mais. Quais as modalidades de ocupação que ele congrega? Exato. Ele começa com os projetistas, né, que são chamados kitchen designers. E há 30 anos, um pouco mais que isso, foi agregada a categoria do que seria os administradores, todos aqueles serviços que estão ligados à implantação, cardápio, enfim, tudo aquilo que dá suporte às empresas que necessitam de consultoria em alimentação fora do lar. Então são duas categorias básicas que nós chamamos KD e MAS, que seriam os kitchen designers, projetistas, e MAS entram chefes de cozinha, nutricionistas, pessoas que cumpram um código de ética da nossa sociedade. Que basicamente pode ser acessado depois no site www.fcsi.org. Eu convido a todos a visitar o site e entender, quem se interessar muito mais, nós vamos falar sobre isso um pouco mais ainda. E por que essa sociedade é importante? Ela é importante porque ela acaba desenvolvendo dentro dela com as parcerias, ou seja, você tem um outro tipo de associado, que são os associados às empresas que fabricam equipamentos, as empresas de alimentação, que têm a possibilidade de, desde que tenha alguma questão de inovação, com foco não comercial no sentido de educar e fazer se entender pelo mercado. Então, dentro da FCSI, a gente tem uma formação constante. Nós somos obrigados a todo ano cumprir um número de horas de treinamento, conhecimento, enfim, essa eu considero uma das coisas mais importantes. Além do que, o network. Você está lidando, então hoje eu tenho colegas que eu consigo, se eu tiver alguma dúvida sobre legislação chinesa, com um toque você consegue acessar. Então você pode internacionalizar a sua empresa para aqueles que são interessados nisso. Principalmente no momento em que a maior parte das organizações de food service estão crescendo, elas assim têm expansão regional e têm expansão internacional. Perfeito. Antes a gente até tinha um movimento de muitas empresas, principalmente americanas, vindo para o Brasil, de comida rápida, comida casual, mas agora a gente vê também um movimento de empresas brasileiras abrindo em outros países, em outros continentes. Perfeito. E o que acontece é isso, que você tem a possibilidade de participar desse tipo de trabalho, lógico, dependendo do que você faz. Também é possível, como acontece com muitos dos nossos membros, que quando chega uma organização internacional, pela estrutura da FCSI, normalmente é uma referência de mercado para as empresas internacionais, tanto da Europa como Estados Unidos e Ásia. Né? Ser membro do FCSI, eu acredito que seja muito importante nesse sentido de conseguir desenvolver aptidões e ter um grande network. Me parece também, como você falou, a constante formação, constante relacionamento e o potencial de partilhar experiências que estão acontecendo em um estado, no outro estado, no Brasil, em outros países, ele também consagra o que me parece fundamental, que é uma categoria que acaba detendo conhecimento, a trajetória do setor e também a inteligência do setor, porque muitas vezes aquilo que se descobre num determinado negócio, aquilo que dá certo numa outra operação, aquela evolução, aquela inovação que foi obtida, às vezes pode ficar dispersa em algumas pessoas,
Agora, quando você tem uma entidade desse tipo, onde os consultores que são móveis acabam detendo e recolhendo e discutindo e fazendo avançar esse conhecimento, quer dizer, esse fomento e retenção do conhecimento me parece muito fundamental. Importantíssimo que você falou, Sérgio, perfeito, a sua colocação perfeita. Nós temos até um lema, né, que nós, vou tentar traduzir de uma forma simples, né, nós, we share, we support, we inspire, seria nós compartilhamos, nós damos suporte e nós inspiramos. Esse é o lema da organização. Nesse sentido, que nós trocamos muitas informações, temos encontros anuais, temos webinars, enfim, existe uma troca de informações constantes. Quantos consultores hoje estão na base do FCSI? Eu falei, são em torno de 1.500 no mundo. Na América Latina somos em torno de 40, no Brasil nós somos mais da metade deles. O FCSI de 2014 para cá houve um grande crescimento no Brasil. Eu tive a possibilidade de participar, né, com um grupo de pessoas que estão trabalhando nisso. Né? Eu diria para você que todo membro do FCSI é, antes de tudo, um promotor do próprio FCSI, que é outra coisa importante. A gente tem que ter sempre a disseminação dessa ideia, para que a gente possa, ao invés de trabalhar separadamente, muitas vezes compartilhar conhecimento, compartilhar coisas com foco no cliente, no foco no resultado. Então, eu acho que essa colocação que você fez é perfeita em relação ao crescimento constante. E tem alguns requisitos, digamos assim, premissas para poder ser um participante da entidade? Tem algum código? Existe um código de ética. Um código de ética. Existe um código de ética que está muito centrado em quem paga o seu trabalho, é sempre o cliente, nunca uma empresa, nunca um terceiro. Ou seja, de alguma forma você evita as questões de indicar alguma coisa em função de um benefício financeiro ou paralelo. E ainda tem outras questões. Eu diria para você que para você ser membro da FCSI, existem alguns requisitos que eu vou repetir, que lá no www.fcsi.org, você precisa ter alguns anos que você comprove de trabalho. Você, dentro da FCSI, você entra como associate, passa senior e depois passa professional, que são categorias dentro da própria entidade em função do tempo que você tem trabalhando no negócio. Não é nada complexo, não é nada incrível, no sentido de colocar. Tem muitos consultores brasileiros que apenas não tiveram a paciência, muitas vezes, de chegar e olhar. Eu até conclamo esses consultores a entrarem e verem que é interessante participar. Lógico, existem as restrições em relação ao código de ética, etc. Existem consultores que trabalham de outra forma, respeito muito, quero deixar muito claro isso também. A gente imagina que, disseminando esse tipo de informação, esse tipo de forma de trabalho, a gente está contribuindo para um Brasil e um mundo mais, eu vou dizer assim, mais justo e transparente. Certo. Naturalmente, quem participa de uma sociedade, de um grupo de profissionais assim, sempre acaba tendo um status de conhecimento, de experiência, de partilhamento mais elevado. E você acha que isso acaba também retornando para o próprio mercado? Porque muitas vezes o mercado pode ver uma sociedade como essa, uma entidade, como um pouco de classe, mas na verdade é para, de alguma forma, digamos assim, resguardar princípios fundamentais para o próprio mercado continuar nos desenvolvendo saudável. Perfeito, Sérgio. Eu acho que essa sua colocação é perfeita. Novamente, a gente trabalha, cada um com a sua atividade de consultor, e muitas vezes você fica isolado. Tal qual um dono de restaurante muitas vezes esquece de ver seu vizinho, encara o seu vizinho como um rival, e muitas vezes é possível fazer trabalhos maiores, mais sofisticados, consorciando pessoas, desde que elas tenham um princípio muito parecido. E, além do que, você acaba gerando os novos conhecimentos, gerando os novos relacionamentos. Eu diria que naquilo que a gente falou sobre o tripé, né, do lema FCSI, a gente tenta cumprir isso dentro da nossa própria empresa, fazendo com que os nossos associados internamente, a MAPA tem mais um associado, que é o Raoni, o Estúdio Hino, que é um outro associado, tem vários associados. Então você procura prover dentro da sua própria empresa o crescimento constante. Isso gera, sem dúvida nenhuma, um tipo de reconhecimento do mercado e de alguma forma, você tem o que se investe no FCSI de tempo, de conhecimento, isso reverbera multiplicando o que você tem em termos de conhecimento. E acaba também se consolidando, digamos assim, uma rede colaborativa, porque hoje a área de consultoria, acho que em quase todos os setores, e não seria diferente também nessa área de food service, ela acaba sendo movida pelo conhecimento e pelo talento, pela visão e antevisão que as pessoas têm. Então,
quando você convive num grupo assim, de certa forma você acaba tendo acesso para cada trabalho, cada job, cada desafio que você pega, né, outros colegas que você pode eventualmente incorporar sem consultar. ter aquela concorrência de frente. Perfeito. Eu diria, Sérgio, que no final, isso, como sociedade, ela funciona como uma rede colaborativa. E ao contrário do que algumas pessoas pensam em relação a uma sociedade, ela não tem ideia de ser um clube ou excludente. Eu acho que nesse momento, obrigado pela oportunidade de falar isso, porque muitas pessoas falam, não, isso é um clube. Não, isso a sociedade ela é democrática, ela é acessável e acessível. Então, todos aqueles que quiserem, lógico, dentro das normas que são internas, qualquer associação, sociedade, sindicato, qualquer instituição onde vários profissionais se reúnam, você tem algumas necessidades, algumas premissas que têm que ser cumpridas. Sim, normalmente cada grupo, cada associação, se fosse, tem a liberdade e o arbítrio de querer estipular seus critérios. No caso do FCSI é fazer o mercado avançar. Perfeito. Fazer o conhecimento avançar. Certo. Então tem que ter critérios também mais elevados. Senão, né, em vez de trabalhar para o futuro, trabalharia para o passado. Exato. E seria uma associação de classe comum, que não é, né? Perfeito. E a gente, inclusive, tem aí a possibilidade, eu só vou aqui dizer que no próximo mês de abril, existe um encontro que vai ter em Austin, que é um encontro maravilhoso, onde você tem formações de tudo quanto é jeito, você tem as feiras internacionais, você tem acesso aos seus colegas, há uma série de informações. Eu acho muito importante, rapidamente, o que me moveu a estar no FCSI, como depoimento pessoal, minha mãe era advogada, uma pessoa bastante, com uma certa escolaridade, e um dia, só para também citar, eu tenho formação em Química, e um dia ela estava com uma amiga dela no telefone, e virou para mim assim, o que você faz mesmo? Aí eu expliquei para ela o que era, ela virou e falou assim, ele é químico. Ou seja, a gente também explica muito o que a gente faz. O consultor de sucesso tem que explicar muito. Tá bom? Então, se você tem esse problema com a sua mãe, eu recomendo você então você sair também. Perfeito, muito obrigado. Tivemos a presença aqui do Marco Amati, diretor do FCSI aqui da América Latina. Isso. E também da MAPA Assessoria de Negócios e Serviços de Alimentação Fora do Lar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sérgio.